E aí, galera, tranquilo? Agora a prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e você sabe que a prova é de Geografia e de História. É claro que você vai perceber a partir da questão 45 que algumas questões serão resolvidas pelo seu professor de Geografia, outras questões o Botinão vai resolver, a parte mais ligada à História, mas os assuntos muitas vezes se confundem, certo? Uma prova interdisciplinar. Essa primeira questão, claramente, é uma questão de Geografia com História. Você vai trabalhar ao longo do ano o desenvolvimento da indústria no Brasil, o professor vai falar de Vargas, vai falar de JK, vai falar do período militar. E é claro que quando ele falar de Vargas, ele vai levar em consideração algumas questões que a geografia não vai ver. Quando discutir JK, também alguns assuntos vão ser discutidos e a geografia, obviamente, passa direto por isso. É claro que a geografia precisa focar na questão do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento das infraestruturas. O desenvolvimento das infraestruturas, inclusive, isso é muito importante, normalmente relacionado ao desenvolvimento da indústria. Vamos ver essa questão. A construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos 50. Observação, o nacional desenvolvimentismo, que começa com Vargas e se desenvolve com JK. Liderado pelo presidente JK e seu vice João Goulart. O projeto modernizante JK assentava-se na política dos 50 anos em 5, que preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização. Então, aí a relação da infraestrutura com a indústria. Com base nos conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico brasileiro, assinale a alternativa correta. Primeiro, eu queria te lembrar que o nome do plano do JK é plano de metas. Inclusive, a UERJ já cobrou isso, muito importante. Eu queria que você prestasse atenção ao seguinte. Governo Vargas, investimentos diretos. Por que eu falo de investimentos diretos? Porque o Estado construiu empresas. CSN, Vale do Rio Doce, no governo democrático, Petrobras, o Estado investiu em indústrias de base, diretamente, são estatais. JK, os investimentos são indiretos. O Estado cria condições para atrair essas empresas, investe em infraestruturas, basicamente, energia e transporte. Importante, transporte rodoviário, atendendo interesses transnacionais automobilísticas. O Brasil, inclusive, se endivida por investimentos em energia e transporte e pela transferência da capital para Brasília. E aí você tem uma facilidade a partir dessa informação para resolver a questão, né? A letra A diz, expandiu a construção de usinas hidrelétricas e abasteceu de energia o setor produtivo. Observações importantes. A letra B fala de Sudã. Sudã, de 1966, não tem nada a ver com JK. A letra C fala de priorizou a importação de veículos automotores. Justamente o contrário. Ele está atraindo a transnacional. Unidades produtivas estão se deslocando para produzir no Brasil. Certo? Essa é a questão. Não é importar. Nós estamos vivendo, inclusive, a continuidade de um processo de substituição de importações. O Brasil quer atrair empresas para aqui gerar empregos e pagar impostos. E a letra D privatizou a CSN. Privatização da CSN de 1993, num outro contexto, não tem nada a ver com o JK. Beleza? Vamos nessa, galera. A primeira questão de história é a questão de número 46, não é isso? É uma questão que começa com uma imagem do reverendo Martin Luther King, legal? Né? E depois passa para o seguinte texto, vamos lá. A luta dos negros pela igualdade de direito contou, nos Estados Unidos, nas décadas de 50 e 60, com a liderança do pacifista reverendo Martin Luther King. O processo histórico que deu origem à exclusão social de parte considerável da população negra nos Estados Unidos e uma de suas consequências estão relacionadas em... Vamos lá, pessoal, antes da gente olhar as alternativas, vale lembrar, não é, chamar a atenção para que vocês tenham muito cuidado com esse tipo de questão que a UERJ coloca. Isto é, na mesma pergunta são feitas duas colocações. Tá legal? Vamos de novo para as opções. Letra A, oficialização do apartheid, acesso a escolas segregadas. Letra B, implantação do escravismo, desvalorização do trabalho manual. Letra C, empreendimento de política imperialista, restrição à ocupação de cargos de liderança. Letra D, existência de relações escravistas na África, uso diferenciado de meios de transporte coletivos. Vamos lá, pessoal. Agora que a questão está lida, tá beleza? Vamos
não é? Dá uma olhadinha nas opções para ver qual melhor responde. Vamos nessa. Ó, letra A diz assim, oficialização do apartheid. Não é? Apartheid foi um regime de segregação racial característico da África do Sul, beleza? É um regime oficial do governo sul-africano, tá legal? Então tá fora aqui, né, da pergunta que ele coloca. Tá fora da pergunta, mas não do tema da questão, porque a questão claramente fala do quê, gente? Fala de discriminação, fala de segregação racial, mas a letra A tá fora. Letra B, vamos lá, implantação do escravismo. Opa, vamos nessa. E a segunda parte, desvalorização do trabalho manual. É essa aqui, é a letra B, não é? Beleza? Na UERJ já caiu uma outra questão muito parecida com essa. Você já deve ter visto aquela que fala das eleições do Barack Obama, não é? Onde ele perde com maior número, ou melhor, menor número de votos nos estados do Sul, exatamente por conta dessa sociedade ser extremamente, não é, segregacionista. Tá legal? Então, essa questão que ele coloca, implantação do escravismo, foi, né, característica das colônias do Sul, beleza? Tá? E a questão da desvalorização da mão de obra é que as pessoas depois não queriam fazer trabalho que estava relacionado a, então, uma atividade que era feita por escravos. Fechando a questão, letra C, empreendimento de uma política imperialista, restrição à ocupação de cargos de liderança está fora. Letra D, existência de relações escravistas na África, está falando dos Estados Unidos, não é? E o uso diferenciado de meios de transporte coletivo, que faz parte, né, da política segregacionista da África do Sul e também dos Estados Unidos, porém não responde, não é, as perguntas que foram feitas acima na questão. Legal, galera? Então, portanto, gabarito da questão 46, letra B de bola. Agora a questão 47. Leia os textos e observe as imagens abaixo. A montadora automobilística Ford, capital norte-americano, anunciou hoje a produção global de um modelo de utilitário esportivo, o EcoSport. Produção global do EcoSport. Projetado por cerca de 1,2 mil engenheiros brasileiros e argentinos no Centro de Desenvolvimento da companhia em Camaçari, na Bahia, polo petroquímico. O carro, que deverá ser vendido em 100 países, será produzido nas fábricas da Ford, na Bahia, na Tailândia e na Índia. Então o carro está sendo produzido na Bahia, na Tailândia e na Índia. Produção global. Segunda informação importante para a gente aí, agora a gente fala do Ford Ka. É uma reportagem recente, do final do ano passado. O governador Jacques Wagner participa nessa quarta-feira no Polo Industrial de Camaçari, região metropolitana de Salvador, da apresentação para o Brasil e o mundo do novo carro global da Ford, o Ka Concept, cujo projeto foi liderado pelo Centro de Engenharia da empresa na Bahia. Quer dizer, na Bahia os caras conseguindo agora projetar automóveis, não estamos falando apenas de montadoras, nós estamos falando de projeção, né, dos caras projetando, desenvolvendo automóveis, design, desenvolvendo motores no Brasil e no mundo. Assinale a alternativa que apresenta características da produção industrial atual representada pelos lançamentos. Vamos lá, está falando de uma produção global, está falando da Ford, inclusive a gente estudou modelo fordista, modelo pós-fordista, você estudou dentro de sala de aula com o seu professor, a galera do Miguel Couto está trabalhando isso desde o início do ano, porque a gente começa a falar de globalização na frente 3 e já vai puxando esse modelo de produção industrial, até porque é o assunto mais importante para a UERJ, o assunto que mais vem sendo cobrado nos últimos anos. E aí ele coloca algumas alternativas, eu acho que a gente pode, pela análise das alternativas, identificar a resposta. Assinale a alternativa que apresenta características da produção industrial, representada pelos lançamentos. Produção baseada no modelo flexível, que exige grandes almoxarifados no interior das fábricas. Modelo flexível, modelo de produção de acordo com a demanda. Isso é pós-fordismo, é toyotismo. Se a produção é de acordo com a demanda, se a gente não trabalha com produção com estoques, não há necessidade de ter uma fábrica muito grande, com armazéns, com almoxarifados. Então está incorreta essa daí. Fábricas grandes para o modelo fordista, fábricas pequenas para o modelo de produção flexível. Estreita relação entre pesquisa e tecnologia, quer dizer, valorização do capital intelectual e desconcentração industrial na produção de produtos globais. A indústria não está mais concentrada. Na primeira Revolução Industrial, concentração na Inglaterra.
A segunda revolução já foi uma revolução plural. E hoje a gente percebe uma desconcentração industrial, até porque indústrias do mundo desenvolvido começam a deslocar unidades produtivas para países que ofereçam vantagens comparativas. Leis ambientais flexíveis, incentivos fiscais, mão de obra barata. Então, essa é a resposta. Essa desconcentração industrial, essa produção global, como diz o texto e fala de fábricas na Bahia, na Tailândia, na Índia, está relacionada a esse modelo de produção atual. Mas vamos ver as outras. Rígida padronização, estandartização dos produtos com o objetivo de atender o gosto dos clientes. Padronização. Se você quer atender os gostos dos clientes, se você quer atender mercados específicos, você vai produzir de forma flexível. O carro azul, o preto, o amarelo. Essa padronização é modelo Ford, é modelo fordista. Linha de produção fordista com eliminação da terceirização na produção e na incorporação de mão de obra pouco qualificada de países em desenvolvimento. Também modelo que vem sendo ultrapassado há alguns anos, que vem sendo superado desde a década de 70. Tá? Então, confirmando a resposta, letra B. Então, galera, agora a questão 48. Uma lua espetacular durante boa parte do dia. Não havia mais dia, e eu não havia percebido, não havia mais dia. O céu avermelhado e cristalino por algumas horas e uma longa noite em seguida. Pôr e nascer do sol reunidos num único e breve esforço de luz, próximos ao meio-dia verdadeiro. Manhã e entardecer agora eram próximos. Então ele está dizendo que não havia dia. Depois ele diz, pôr e nascer do sol reunidos num único e breve esforço de luz. Então o dia muito pequeno, muito pequeno. A noite muito grande. Nós observamos a noite maior do que o dia, em alguns momentos, em outros, o dia maior do que a noite. Vamos lembrar isso aqui. Nessas posições de equinócio, do outono, da primavera, dias e noites são iguais. E nas posições de solstícios, dias e noites desiguais. Em função dessa inclinação do eixo de rotação da Terra, o aquecimento nos hemisférios é desigual. Nessa posição, o hemisfério norte está recebendo maior incidência de raios solares. Verão. Menor incidência de raios solares no hemisfério sul, então inverno. E não é sempre verão no norte e sempre inverno no sul, por quê? Porque a Terra faz um movimento ao redor do Sol, que é o movimento de translação. E aqui, maior incidência de raios solares no hemisfério sul, verão, menor incidência no hemisfério norte, inverno. Essas posições de solstícios têm dias e noites desiguais. No verão, o dia é maior do que a noite, e no inverno, a noite é maior do que o dia. Agora, nas regiões de baixa latitude, regiões próximas aos trópicos, a gente não vê essa diferença. Dias iguais o ano inteiro, dias e noites iguais o ano inteiro. Essas diferenças são significativas em áreas de altas latitudes, lembrando que a latitude varia de 0 graus no Equador até 90 no polo, de 0 a 90. Então, próximo de 0 graus, baixa latitude, dias e noites iguais. Em áreas distantes do polo, de alta latitude, distantes do Equador, em altas latitudes, dias e noites desiguais. Próximo ao polo, dia muito maior do que a noite no verão e a noite muito maior do que o dia no inverno. Ele está dizendo aí que praticamente não há dia. Se não há dia, a gente está falando de verão ou de inverno? Não há dia, a noite então é muito maior, a gente está falando de inverno. De solstício ou de equinócio? De solstício, porque equinócio, dias e noites equivalentes, iguais. Então, solstício de inverno em área que está distante da linha do Equador, em alta latitude. Ele pede, o fenômeno descrito indica que o barco de Amir Klink se encontrava numa região localizada na zona tropical sob influência do sol da meia-noite. Sol da meia-noite é um fenômeno que acontece em altas latitudes no verão, quando o dia é maior do que a noite, não é o caso. E também não é zona tropical, porque se a diferença entre o dia e a noite é grande, a gente está falando de altas latitudes, distantes da zona tropical. B, de baixa latitude, também incorreta, tem que ser alta latitude. C, sob o domínio do solstício de verão, solstício de inverno. E depois ele completa, e sujeita a pequenas variações entre o dia e a noite, grandes variações.
A letra D diz latitude elevada, distante do Equador, perfeito, com grande variação da iluminação solar ao longo do ano. Então não esqueça, no verão o dia é maior do que a noite, no inverno a noite é maior do que o dia, as variações são maiores em altas latitudes, e é importante você lembrar isso para justificar o fato da gente não adotar o horário de verão em áreas próximas à linha do Equador. Não adotamos o horário de verão em baixas latitudes. Não vale a pena. Nós adotamos o horário de verão, por exemplo, na região sudeste, no Rio de Janeiro, porque o dia é maior do que a noite no verão e a gente busca um maior aproveitamento dessa energia solar. Beleza? Livre-se desta indiferença estúpida, sonolenta e preguiçosa, em que caminho da vida pode estar um homem que não se sinta estimulado ao ver a máquina a vapor de Watt. Arthur Young, Viagens na Inglaterra e no País de Gales. Pessoal, essa questão é interessante, por quê? Porque esse fragmento de texto vem de um historiador de cunho marxista bastante utilizado não apenas na prova da UERJ, mas também em outras provas de vestibular. De quem que eu estou falando? Olha lá na legendazinha pequenininha, ó. Adaptado de Hobsbawm Eric. De quem que eu estou falando? Do Eric Hobsbawm. De que obra? Não é? Da Era das Revoluções, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981. Eu gostaria de salientar, chamar a atenção de vocês o seguinte, pessoal. Sempre olhe para as legendas, para o rodapé das questões e para as imagens. Isso pode te ajudar demais na prova da UERJ, tá? Não esquece dessa dica do Botinão não, beleza? Vamos lá, voltamos à questão para ver o que ele quer. Vamos nessa. Apesar do otimismo do autor do texto acima, o processo da Revolução Industrial, que se iniciou por volta da década de 1760 na Inglaterra, promoveu uma série de transformações na sociedade inglesa, tais como... Pessoal, vamos lá. Essa questão, então, portanto, ela diz respeito à Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que tem como marco histórico o ano de 1760. Mas vale a pena lembrá-los que a Revolução Industrial na Inglaterra, ela não começou em 1760. Em 1760 você tem já um amadurecimento das etapas de produção sendo juntadas numa única região. Tá legal? Então, é o marco que data exatamente a Revolução Industrial na Inglaterra. E, consequentemente a isso, nós teremos, né, algumas mudanças na sociedade e em vários outros setores, não é, da Inglaterra. Vamos ver o que a questão quer? Voltamos à questão. Ele quer essas mudanças, né, essas transformações na sociedade inglesa, tais como, vamos lá, letra A, mudança no significado da palavra trabalho, passando a expressar dor e desprestígio social. Galera, letra A está de brincadeira, né? O trabalho passou a expressar dor, desprestígio social. Dependendo da circunstância, você forçando uma barra, até dá para falar de desprestígio social, mas forçando muito a barra, tá beleza? Né? Agora a primeira parte está fora. Volta para a questão, letra B. Ampliação da divisão do trabalho, buscando maior produtividade e controle sobre os operários. Beleza, não é isso? Por quê, pessoal? Com a Revolução Industrial, fica claro, não é? De um lado, aqueles que possuem capital, isto é, os donos, os detentores do meio de produção, legal? E de outro lado, aquelas pessoas que porventura não tinham dinheiro, não é? Então não tinham como promover os meios de produção. Tá legal, se não tem como fazer, só resta vender o quê, gente? A força do seu trabalho. Isto é, né? De um lado eu vou ter uma burguesia, que é a detentora dos meios de produção, e de outro lado eu tenho quem? Eu tenho o proletariado, que são as pessoas que vendem a sua força de trabalho, correto? Então, de acordo com a questão e a opção nos dada pelo texto, a resposta correta é a letra B. Agora, volta para a questão, vamos dar uma olhadinha nas outras opções, desculpa, vamos nessa. Letra C, declínio das atividades agrícolas provocando arrendamento das propriedades rurais e a desvalorização da terra. Não é verdade, né? Até porque, por exemplo, nas manufaturas têxteis, nós temos como matéria-prima a lã, não é? Beleza? E a lã vem da ovelhinha. A ovelhinha precisa comer, né? Precisa dos pastos, tudo mais, né? E sem contar que a terra também não fica desvalorizada, né? Então vamos lá, e nem responde o que a questão está querendo. Voltamos para a questão. Na letra D, o aumento das exigências tecnológicas, levando à capitalização empresarial e o abandono das técnicas artesanais. Também não, né, pessoal? Até porque esse período é um período de transição, um período de passagem, legal? Desses novos meios de produção.
Tá legal? Então, pessoal, gabarito, então, portanto, letra B. Pessoal, a questão de número 50 aparece, né, um mapa bastante interessante a respeito, não é isso, do tráfico internacional de drogas. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Beleza, visto o mapa, vamos ver o que a questão quer? Vamos lá, um olho na questão, outro olho no mapinha. Vamos nessa. A partir da década de 1990, em um novo cenário mundial, o tráfico internacional de drogas transformou-se em uma das principais preocupações da política externa dos Estados Unidos em relação aos países da América Latina. Um dos motivos para a existência desse problema em países latino-americanos e a solução proposta pelos Estados Unidos são... Muito bom, novamente, mais uma questão, a questão de número 50, falando, não é, de duas situações, tá legal? A primeira fala exatamente o quê? Motivos para a existência desse problema nos países latino-americanos, né, com relação ao tráfico de drogas, e a segunda parte, solução proposta pelos Estados Unidos, tá? Então vamos nessa. Letra A. Letra A, falência da autoridade estatal. E aí, pessoal? Motivo para essa existência, isto é, dos problemas com relação ao tráfico de drogas. E aí, é a culpa do Estado não fiscalizar? É a culpa do Estado, né, não estar de olho na população, nas necessidades da população, não é? Com certeza. Agora vamos ver a parte 2. A parte 2 fala dos convênios entre as Forças Armadas. Isso aí, não é? Por quê? Porque os Estados Unidos, então, preocupados, não é? Sempre aquela preocupação que você já sabe qual é, mas preocupados com os governos latino-americanos e o efeito que a droga pode trazer nesses países e até mesmo para os Estados Unidos, não é? Beleza? Mete sim o exército aí a acordos militares, então, portanto, né? Respondendo o que a questão quer. Agora, letra B. Predomínio de vastas áreas desabitadas? Não. Restrição à imigração de latinos? Não. Né? Se você marcasse essa como certa, teoricamente você está falando que o latino trazia a droga para os Estados Unidos. Não necessariamente, né? A gente não pode afirmar uma coisa dessa. Letra C, retorno a governos ditatoriais. Empréstimos para melhoria de infraestrutura pública. Complicado. Letra D, abandono da população indígena pelo poder público, o índio com droga, com tráfico internacional. Essa está totalmente fora, né, pessoal? Então, portanto, ó, questão 50, gabarito, letra A. Galera, então, questão 51. A charge do texto abaixo retrata um dos temas trabalhados pela geografia, questão de gênero. O direito a uma vida livre de violência é um dos direitos básicos de toda mulher. É pela garantia desse direito que marchamos hoje e marcharemos sempre até que todas sejamos livres. Esse texto constava entre os inúmeros cartazes na segunda marcha das vadias no Distrito Federal. Com base nas informações da charge do texto e seus conhecimentos sobre o tema, podemos afirmar que, vou olhar as alternativas, a Marcha das Vadias objetiva conscientizar as mulheres de que a culpa dos estupros está associada ao modo como elas se vestem? Não tem nada a ver. Justamente o contrário. O que elas não querem é associar o modo como se veste à violência sexual. B. A mulher não é considerada alvo estratégico do consumismo. E o apelo sexual é um elemento marginal nesse processo. Também justamente o contrário. Letra C. A discriminação histórica contra a mulher é fruto de uma concepção patriarcal que ainda impera, mesmo inconscientemente, na sociedade. É essa a ideia. A sociedade ainda é patriarcal. As mulheres recebem menores salários do que os homens. A mulher tem um grau de escolaridade menor do que o do homem. Claro que essas diferenças vêm diminuindo. Mas fica complicado, a gente até numa questão discursiva, né, no texto de prova, você dizer que homens e mulheres têm direitos iguais. O movimento feminista conseguiu ser lugar ao sol e por isso a mulher participa do mercado de trabalho. Lembre-se que a maior participação da mulher no mercado de trabalho nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, aconteceu também por interesse do capitalismo. Porque se a mulher está disposta a trabalhar, se aumenta o exército industrial de reserva, pela lei da oferta e procura, os salários são pressionados para baixo. Então, a sociedade ainda é patriarcal. A maior parte das mulheres ainda cumpre, mulheres que trabalham, né, ainda cumpre o que a gente chama de dupla jornada de trabalho. Isso é a prova de que os direitos ainda não são iguais. Deveriam. No papel são, mas na realidade não.
A letra D diz: a opressão ao sexo feminino nas empresas é ainda relevada pelo fato das mulheres serem menos qualificadas. Não, aí também é exagero. Dizer que essa opressão é relevada, não. Acontece, mas não é aceita. Tá? A questão de número 52, ela traz 2 fragmentos de texto. Vamos ver? Vamos lá? Beleza. Ó, compare os 2 textos abaixo. 5 grupos etnográficos ligados pela comunidade ativa da língua e passiva da religião, moldados pelas condições ambientes de 5 regiões dispersas, tendo pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo estrepitoso, sentindo pelo português aversão ou desprezo, não se prezando, porém, uns aos outros de modo particular, eis, em suma, ao que se reduziu a obra de 3 séculos. Capistrano de Abreu, capítulos da história colonial. Segundo fragmento, vamos lá. É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos, linguística e culturalmente, e também um dos mais integrados socialmente da terra. Falam uma mesma língua sem dialetos. Não abrigam nenhum contingente reivindicativo de autonomia, nem se apegam a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Darcy Ribeiro. No que diz respeito à formação da nação brasileira, os autores nas passagens acima divergem quanto ao significado de aspectos da... Vamos lá, pessoal. A questão de número 52, ela apresenta pra gente 2 textos, legal? Vem comigo, olha só. O primeiro texto é do Capistrano de Abreu, beleza? Tá? E esse primeiro texto, ele enfatiza o fracasso da herança colonial da integração étnica. Legal, beleza. E o segundo fragmento, o segundo texto, ele confirma o primeiro? Ele dialoga com o primeiro? Ele discorda do primeiro? É isso que você tem que prestar atenção, porque isso daqui é característica da prova da UERJ. Legal? Textos que podem conversar entre si no mesmo assunto, ou até mesmo um texto que traga um ponto de vista e o outro texto que marque um segundo ponto de vista. E é isso que acontece aqui, né? Mais uma vez, o Capistrano de Abreu, então, portanto, ele enfatiza o fracasso da herança colonial. Agora, o segundo texto do Darcy Ribeiro enfatiza a capacidade de êxito da integração na formação nacional. Então, ambos os textos falam a respeito do quê? Da formação da sociedade brasileira. Mas o primeiro, portanto, enfatiza o fracasso da herança colonial. E o segundo, enfatiza a capacidade de êxito da integração na formação nacional. Então, é isso que nós vamos procurar dentro das opções. Voltamos à questão. Letra A. Herança colonial, unificação territorial, polarização regional e imigração estrangeira. Poxa, ficou fácil agora, né, pessoal? A partir do momento que você consegue identificar o que o texto 1 colocou e o texto 2 colocou, não tem saída, não é mesmo, rapaziada? Portanto, gabarito, então, da 52, letra A, herança colonial. Beleza? Tranquilão? Muito bom. Questão 53, o texto diz assim: a partilha do mundo, 1870-1914, resultou dos interesses das potências capitalistas europeias em... Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, essa questão, ela trabalha, tá, no período da história chamado de neocolonialismo. O que significa isso? Significa dizer a segunda fase do imperialismo, tá? Onde potências europeias precisam de zonas de escape, tá legal? E partem, então, portanto, para a Ásia e para a África. Legal? Vem comigo, olha só. O século XIX, então, portanto, marca o neocolonialismo. Legal? Tá? E o pontapé inicial para isso tudo é a segunda Revolução Industrial, ocorrida em 1850. Legal? Até então, pessoal, o que acontece? A Inglaterra era tida como celeiro do mundo. Por que celeiro do mundo? Porque a Inglaterra ela havia feito a sua primeira Revolução Industrial em 1760, como nós vimos na questão anterior. Legal? Só que o que acontece, pessoal? Nesse período da história, portanto, nós temos a Inglaterra, porém, no calcanhar da Inglaterra vem a França, a Bélgica, a Holanda, não é? Os Estados Unidos e o Japão. E olha que eu nem coloquei aqui o processo de unificação tardio da Itália e da Alemanha. A gente não pode esquecer, tá legal? Então, o que acontece? Se a Inglaterra estava sozinha, pô, tranquilo, beleza. Só que a partir do momento em que a Inglaterra está acompanhada mais a Itália e a Alemanha, o que vai acontecer? Naturalmente,
surgem algumas desavenças, não é? E uma competição, tá? Em torno do quê? Dessa revolução industrial, que é motivada pela aceleração industrial. O que é a aceleração industrial? É a pesquisa científica, não é? Aplicada na prática. Então, o que vai acontecer, pessoal? Essas nações aqui, esses países, buscam uma série de outras situações que acaba sobrando para quem? Para o continente africano e asiático. Esses países, então, portanto, eles vão partir em busca de, primeiro, matéria-prima, segundo, mercado consumidor, beleza? Terceiro, zonas de excedente demográfico. A liderança, ela passa a ser de empresas privadas, tá legal? Tá? E a gente não pode esquecer algo que é muito importante e a UERJ se amarra, que é a missão civilizatória, beleza? Missão civilizatória essa, não é, que justifica o aumento das áreas de circulação, não é? Ou seja, a missão civilizatória, ela vai ser justificada através do quê? Das chamadas teorias raciais, né? Como o fardo do homem branco, o darwinismo social, não é? O homem branco, o europeu, o caucasiano, geneticamente superior, ele parte para quê, gente? Para levar a civilização aos povos não civilizados. Me dá um exemplo, Botino, disso. Ferrovias, beleza? O barco a vapor, beleza? Tá? Então, pessoal, muita atenção isso aqui. Os meios de comunicação através do telégrafo, a nova revolução industrial, a segunda, ela traz novas matrizes energéticas, como é o caso da eletricidade e do petróleo, tá legal? Então, muita atenção no neocolonialismo, muita atenção às características neocoloniais, porque a UERJ vira e mexe, cobra isso, tá legal? Beleza? E a partilha, então, portanto, é no continente africano e asiático, legal? Voltamos para a questão, então, portanto. Ó, o que a questão vai falar aí, gente? De novo, a partilha do mundo, então, resultou dos interesses das potências capitalistas europeus em quê, gente? Vamos lá, ó. Busca por áreas novas para a imigração, uma vez que a pressão demográfica na Europa exigiu uma solução para o problema. Cuidado para você não confundir a letra A com o ponto que eu te mostrei ali, não é? Procura de zonas de excedente demográfico. Cuidado, tá fora, hein? Cuidado. Letra B, desenvolver a produção de gêneros alimentícios nas colônias, visando suprir as deficiências de grãos existentes na Europa na virada do século. É isso que você viu como característica? Não. Eles querem, pessoal, essas matérias-primas aqui, exatamente para quê? Para levar a matéria-prima da África e da Ásia para a Europa, para que a Europa a industrialize e volte para o mercado consumidor nessas áreas. Tá legal? Então a letra B também está fora. Vamos lá, letra C, investir seus capitais excedentes nas colônias, obter mercados fornecedores de matérias-primas aí, ó, e reservar mercados para seus produtos industrializados. Foi o que eu acabei de falar, não é isso? Tá? Então, portanto, a letra C é o gabarito. Letra D, promover o desenvolvimento das colônias através da aplicação de capitais excedentes em programas sociais e educacionais. Pelo amor de Deus, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Questão 53, letra C. 54, galera. As vagas para disputar a Copa do Mundo de Futebol são distribuídas pelas confederações continentais. No entanto, um país que tem seu território totalmente na Ásia é filiado à UEFA, União das Federações Europeias de Futebol, desde 94, tendo disputado as eliminatórias da Europa. Assinale a alternativa que indica o nome desse país e a razão geopolítica dessa participação em uma confederação do outro continente. A letra A diz Turquia. Para começar, a Turquia não está totalmente na Ásia. Tem uma parte da Turquia que está na Europa e ela até disputa com países europeus a classificação para a Copa do Mundo. Inclusive, o que eles dizem na questão, relação de belicosidade latente com países próximos em decorrência do fim do Império Otomano. Tem sentido isso aqui. Com a fragmentação do Império Otomano, as fronteiras não ficaram bem definidas. Os curdos, por exemplo, não conseguiram formar o seu Estado e lutam pela formação do Kurdistão, em territórios da Turquia, da Síria, do Iraque, do Azerbaijão, da Armênia. Então, existe um enorme povo ali que luta pela formação do seu país. Mas está incorreta a questão, a Turquia participa das eliminatórias na Europa e tem grande parte do seu território na Ásia, mas tem um pedacinho significativo que fica na Europa. A letra B diz Israel, relação de belicosidade latente
É conflitos com países próximos em decorrência dos conflitos árabe-israelenses. É isso aí. O país judeu, o país onde a religião predominante é o judaísmo, né? O povo judeu que professa o judaísmo não pode participar de eliminatórias de Copa do Mundo no Iraque, no Irã. Pô, imagina Israel levando seu time de futebol para jogar dentro do Irã, jogar dentro da Síria. Não tem como. Com certeza muitos jogadores vão dizer, eu não vou, com medo de um atentado terrorista. E provavelmente ia acontecer alguma coisa. Um momento ia ter briga, ia ter atentado, ia ter gente morrendo. Então Israel participa das eliminatórias com a Europa, o que acaba até prejudicando Israel, porque disputa com países com um nível de futebol muito elevado, né? Comparado com o Iraque e Irã. O Líbano, relação de belicosidade latente com países próximos, né? O Líbano disputa, né, essas eliminatórias, essa primeira parte da Copa do Mundo, se é que a gente pode dizer assim, né? Já faz parte dos jogos oficiais, com os países árabes, não tem problema nenhum. E Moldávia, que disputa na Ásia, então a resposta é a letra B, que fala de Israel. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, beleza, a gente está vendo aí a alienação do trabalhador. O cara que exerce tarefas repetitivas o dia inteiro, a semana inteira, a vida inteira, e não sabe muitas vezes aquilo que ele está produzindo. O que a gente percebeu foi um processo de divisão de tarefas na fábrica, introduzido em 1911, pelo menos teoricamente, por Taylor, e que começou a ser introduzido por Ford a partir de 1914. Importante, em 1914, Ford criando o $5 Day, aumentando o salário dos seus funcionários, potencializando o mercado consumidor. Há 100 anos. É uma dica interessante. E o cara está participando, né, do processo de produção na linha de montagem, executando uma única tarefa, como você vê no filme Tempos Modernos, do Chaplin. Executa a mesma tarefa, e o Chaplin, inclusive, vai fazendo aquela tarefa repetitiva, vai embora para casa, continua repetindo o movimento. As tarefas eram tão repetitivas que eles tinham que utilizar bolsas de gelo para evitar problemas com tendinite. As expressões Fordismo e Taylorismo, o Taylorismo-Fordismo, foram empregadas para explicar uma nova forma de organização do trabalho no século XX. Essas expressões têm como significado: a letra A, valorização do trabalho humano em relação às máquinas. Então, valorização da linha de montagem, valorização das esteiras, trabalhadores parados e o produto passando pelo trabalhador, para evitar que ele se deslocasse dentro da fábrica. Isso gerava uma perda de tempo significativa. Então, o produto é que vai passar por ele. Produção realizada em pequenos números. Não, produção em larga escala, produção em massa. O mercado consumidor vai ser potencializado pela elevação dos salários, redução de jornada de trabalho, pelas políticas do welfare state, pelas políticas de bem-estar social do keynesianismo. Letra C, flexibilização. Flexibilização já está furado. Modelo de produção rígida. Flexibilização é just in time, é pós-fordismo, é toyotismo. Mas vamos ler. Flexibilização da produção através do just in time. Isso é produção de acordo com a demanda. Isso vai crescer a partir da década de 70. E a letra D, que é o gabarito, o controle das atividades dos trabalhadores sendo controlados, e o just in case, que é a produção com estoques. Uma produção em larga escala, uma produção rígida, uma produção com estoques just in case. A questão 56 é uma questão que fala dos BRICS. Importantíssimo você lembrar: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Szinho é Sul da África. As potências emergentes da economia mundial, que constituem os BRICS, apresentam traços comuns nas suas políticas desenvolvimentistas. A seguir, estão relacionadas algumas afirmativas a respeito desses países. Assinale a única que é comum a todos eles. A letra A. As políticas demográficas adotadas sugerem um aumento da oferta de mão de obra. Na Rússia, não. A China vem há muitos anos controlando a natalidade com a política de um filho único, e agora está até flexibilizando essa política. Mas a Rússia já está vivendo um problema sério de redução significativa de natalidade. Está tendo que criar incentivos para estimular a natalidade, para ter reposição. Certo? Então, está furada. A autossuficiência em combustíveis fósseis estimula o acelerado desenvolvimento industrial, não em todos os países. O Brasil conseguiu autossuficiência há pouco tempo. A autossuficiência em combustíveis fósseis acontece em países do Oriente Médio, acontece na Rússia. O Brasil
que precisa, inclusive, continuar achando novas áreas de exploração, novas reservas, continuar explorando, buscar petróleo no pré-sal para continuar autossuficiente, né? Porque uma coisa é a gente alcançar a autossuficiência, a outra é manter. Porque se a cada dia o produto interno bruto está crescendo, e esse produto interno bruto cresce a partir do desenvolvimento industrial, e a população vai crescendo, o consumo de energia continua aumentando. Então precisamos buscar novas áreas de exploração, intensificar a exploração de pré-sal para manter a autossuficiência. Agora, a Índia, por exemplo, tem problemas. A Índia tem problemas em relação a combustíveis fósseis, tem que comprar. Então a África do Sul também não é autossuficiente. A letra C diz: a mecanização das atividades agrícolas é responsável pelo aumento da produção de alimentos. Perfeito. Mecanização nesse país, lembrando que não são países periféricos, são países semiperiféricos. Esses países estão juntos negociando na Organização Mundial do Comércio para combater subsídios dos países desenvolvidos, né? Criaram um bloco para negociar juntos e tentar defender os seus produtores. E a mecanização é uma característica de todos esses países. A letra D diz: os movimentos separatistas de fundo étnico-religioso representam uma ameaça à integridade. Movimento separatista em todos esses países de fundo étnico-religioso, no Brasil não tem, certo? Então, gabarito, letra C, mecanização em todos os países, elevando produtividade agrícola. Em uns, mais do que em outros, obviamente. Mas a mecanização, a revolução verde, é uma característica presente em todos eles. Pessoal, vamos ter um pouquinho de cuidado na questão 57, porque a questão 57, o enunciado é um pouquinho grande, beleza? Mas não é difícil, tá? Vamos comigo, vamos lá. Considere o texto a seguir sobre a nova Guerra Fria. A nova Guerra Fria consiste, esquematicamente, no seguinte: os Estados Unidos desencadeiam uma corrida armamentista convencional e estratégica, cujo ponto máximo é a militarização do espaço pela IDS, ou Projeto Guerra nas Estrelas, que os colocam em superioridade estratégica sobre a União Soviética e abala a economia soviética. A União Soviética, debilitada pelo aumento dos gastos militares e pelo embargo comercial dos Estados Unidos e aliados, vê-se obrigada a limitar seu apoio às revoluções do Terceiro Mundo, como contrapartida para uma redução da pressão militar americana contra si. Assim, Washington e seus aliados mais militarizados, como Israel, Paquistão, África do Sul, poderiam sufocar os movimentos e regimes revolucionários surgidos na década anterior. Paralelamente, buscariam controlar seus aliados rivais economicamente bem-sucedidos, Europa e Japão, dividindo com eles o fardo dos gastos armamentistas e afastando-os de vantajosa cooperação econômica com a União Soviética e a Europa Oriental. Daí a luta contra a construção do gasoduto Sibéria-Europa e a venda de tecnologia avançada aos países socialistas. Finalmente, os Estados Unidos tentariam abrir os países socialistas à penetração econômica ocidental, a qual aumentaria o controle sobre a política do bloco soviético e forneceria alternativas financeiras e comerciais para a superação da estagnação do sistema capitalista. Beleza? Tá? Muito bom. Segundo o autor, pode-se afirmar que: letra A, o projeto Guerra nas Estrelas levou a União Soviética a abandonar todos os seus interesses no Terceiro Mundo, optando por uma estratégia geopolítica de ampliação do seu apoio à Alemanha e do Japão. Bem, querido, letra A está errada, né? Ó, a letra A, pessoal, diz, não é, que a União Soviética aqui abandonaria todos os seus interesses no Terceiro Mundo. Não é isso que o texto diz. O texto coloca que ela diminuiria a influência, mas não abandonaria, beleza? Letra A, fora. Letra B. A nova estratégia militar norte-americana foi muito bem sucedida, não é? Obrigando a União Soviética a retirar-se gradativamente do Terceiro Mundo e evitando que o Japão e a Alemanha Ocidental fossem satelizados pelos soviéticos. Pessoal, fora, tá fora. Letra C. Sofrendo o impacto das exigências da nova competição militar, a União Soviética recua do seu papel de potência de atuação militar, diminuindo sua presença no Terceiro Mundo e tendo dificuldades para controlar e evitar a penetração capitalista dentro das fronteiras do leste europeu. Exatamente o que o texto colocou. Legal? Né? Questão de interpretação, legal, de contexto histórico, não é? Da degradação da União Soviética e o fortalecimento do capitalismo. Gabarito, letra C.
Questão 58 é uma questão sobre Ucrânia, muito importante. Você tem que acompanhar o que está acontecendo, procura ler os jornais todo dia, observar através de revistas que você tenha, obviamente, tenha certeza de que as informações são verdadeiras, não são tendenciosas. Procura acompanhar esses movimentos separatistas do mundo, essas guerras, eles estão sempre colocando isso em provas. Uma outra dica importante é levar em consideração aqueles eventos que aconteceram em 1984, há 30 anos, direta já, 1994, Plano Real há 20 anos, 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, a introdução do modelo fordista, ou da criação do $5 Day dentro da fábrica de Ford. Procura verificar essas informações. Inclusive, em 1964, Nikita Khrushchev deu de presente para a Ucrânia, ele era ucraniano, e ele deu de presente a Península da Crimeia. 300 anos de comemoração de união entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia pertencia àquele grande país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando ele pega um pedacinho da Rússia e dá de presente para a Ucrânia, ele não está tirando da União Soviética. Ele tira de uma república e coloca em outra. E ninguém reclamou. Quer dizer, na verdade, um ou outro pode ter reclamado, mas vai reclamar comentando dentro de casa. Porque é um modelo rígido, né, totalitário. Não vai ter gente no meio da rua dizendo, por favor, não entrega para a Crimeia, para a Ucrânia, porque a gente não quer. Não tem isso. Movimento de rua, manifestação, isso não acontece. Tá? Até porque quando aconteceu no leste europeu, a União Soviética mandou reprimir o movimento. 1956, insurreição húngara, 68, Primavera de Praga, os movimentos foram reprimidos por tanques do Pacto de Varsóvia. Então Nikita Khrushchev pega a Crimeia e dá de presente para a Ucrânia. Aos 300 anos que a Ucrânia está junto com a Rússia, toma a Crimeia. Mas continuou dentro do país. É como se a gente pegasse um pedacinho de um Estado brasileiro e colocasse em outro. E nós já tivemos mudanças de Estado, criação de novos Estados, desmembramentos, sem problema. Acontece que a União Soviética acabou em 91. E quando a União Soviética acabou e a Ucrânia se separou da Rússia, que é a principal potência, a Ucrânia ficou com a Crimeia. Isso gerou um problema. Vamos lá para a questão. Após o término da Guerra Fria, com a simbólica queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, queda do muro em 89, fim da União Soviética em 91, os países do leste europeu que integravam o bloco soviético transformaram-se em economias de mercado. A exemplo do que ocorreu na Ucrânia. Em março, o referendo realizado na Crimeia resultou em mais de 95% dos eleitores votando pela separação da Ucrânia. Mais de 80% da população fala russo. Eles vivem na Ucrânia, mas eles são de fato russos, então eles querem se aproximar da Rússia. Enquanto o grupo minoritário de ucranianos quer uma aproximação com a União Europeia, os russos querem ficar perto da Rússia, querem aproveitar a influência da Rússia. Se tem que conseguir dinheiro emprestado para desenvolver a economia, vão pedir à Rússia. Os ucranianos querem se aproximar da União Europeia, querem contar com a ajuda da União Europeia e reduzir a influência da Rússia. Então, em março, esse referendo determinou que a Crimeia iria se separar da Ucrânia e voltar a fazer parte da Rússia. Então, sai do país Ucrânia agora e passa a fazer parte do país Rússia. O acontecimento é um marco definitivo na crise entre os países e que pode ser relacionada a: letra A, insatisfação da população não russa que reivindicava a entrada do país na CEI. CEI é a Comunidade dos Estados Independentes, que surge após a União Soviética. A população não russa ucraniana quer se aproximar da União Europeia e não da CEI. A letra B diz interesse russo por uma saída marítima para o Mar Negro. Que é a resposta? Os mares russos são mares gelados. Os mares do norte, da Sibéria, a saída por esses mares e até pelo Mar Báltico, por Kaliningrado, é complicado porque parte do ano aquele mar congela. Eles precisam desse mar quente. Os navios sairiam então pelo Mar Negro, passariam pelo Estreito de Bósforo, Dardanelos, para chegar no Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. Então, viabilizando um comércio da Rússia
com o mundo ocidental. A Rússia precisa, então, desse mar quente para comercializar com o Mediterrâneo, para comercializar com a Europa. Então, essa é a resposta, a letra B. Rapidamente analisar as outras afirmativas. Abertura dos debates para reunificação da superpotência. Não, reunificação da superpotência está fora de questão. Pressão europeia para explorar as reservas de ouro da Ucrânia. Não é isso. A grande questão, isso é importante você lembrar. A grande questão, há portos, percebemos a existência de portos importantes no mar que não congela. É uma saída para o mar que a Rússia não pode abrir mão. E a população russa da Ucrânia está apoiando isso. Inclusive a população do leste da Ucrânia está se revoltando. Acompanhem, eles também estão querendo fazer parte da Rússia. Morra a polícia, abaixo a vacina. O trecho do livro Os Bestializados, do historiador José Murilo de Carvalho, se reporta a reação popular que gerou a revolta da vacina, cujos antecedentes. Vamos lá, letra A. Foi a insatisfação do povo com o governo Rodrigues Alves que anulou as grandes conquistas econômicas do governo anterior de Campos Salles. Letra B. Foi o aumento das obras públicas do governo Rodrigues Alves, provocando discussão com relação ao assentamento da população carente nas novas moradias populares. Letra C. Foi o fracasso do Dr. Oswaldo Cruz na erradicação da febre amarela e peste bubônica, gerando a revolta popular. Letra D. Foram os métodos arbitrários do governo usados na urbanização e saneamento do Rio de Janeiro, aliados à oposição militar. Vamos lá, pessoal. Essa questão de número 59 aqui, não é? Cita um historiador muito importante que é bastante recorrente na prova da UERJ. De quem que eu estou falando? Do José Murilo de Carvalho, tá? E ele pega exatamente uma frasezinha proferida pelo republicano histórico Aristide Lobo, que é a seguinte: e o povo assistiu bestializado. O que isso significa dizer? Significa dizer que o povo não participa do processo de proclamação da República. Porém, não é? No finalzinho ali da República Velha, tá? Nós temos os chamados movimentos sociais. Movimentos sociais, esse, presta atenção, você, presta atenção. Movimentos sociais, esse que a UERJ adora. Adora mesmo, vira e mexe cai, tá? E o movimento social que vem com mais força, nesse contexto histórico, é o da revolta da vacina, tá legal? Eu só queria te chamar a atenção para a letra C, tá? Por quê? Porque às vezes você tropeçou na letra C. Vou de novo, ó. Quer ver? Foi o fracasso do Dr. Oswaldo Cruz na erradicação da febre amarela e da peste bubônica. Dr. Oswaldo Cruz não fracassou, né? O contexto é outro. Mas o pior do que a letra C vem a letra B. Eu fiz fora de ordem porque você... Ah, Botina, eu não marquei a letra C não, marquei a letra B. Marcou a letra B e errou. Por que errou? Foi o aumento das obras públicas do governo Rodrigues Alves, provocando discussão com relação ao assentamento da população carente nas novas moradias populares. Aí que tá, cara, o governo não se preocupa, o governo simplesmente promove o movimento do bota abaixo dos cortiços e que se dane o povo. Não há discussão com relação ao assentamento, até porque não há assentamento, tá legal? Então, se não é letra B e a C, o gabarito é letra D, beleza? Letra D. Utilizando os trechos das composições de Chico Buarque e outros parceiros, que dizem muito sobre o período da ditadura militar no Brasil, responda a ou às questões. Vamos lá. Texto 1. Apesar de você amanhecer há de ser, outro dia, ainda pago para ver o jardim florescer. Qual você não queria, você vai amargar, vendo o dia raiar. Sem lhe pedir licença, eu vou morrer de rir antes do que você pensa. Texto 2. Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim. Desse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada, que me viu chorando e pros da pesada, diz que eu vou levando. Texto 3. Ninguém vai me segurar, ninguém há de me fechar as portas do coração. Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar, alguém vai me ouvir. Texto 4. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, como beber essa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio, na cidade não se escuta. Texto 5. Cadê o meu? Cadê o meu, ô meu?
Dizem que se defendeu é o milagre brasileiro. Quanto mais trabalho, menos vejo dinheiro. É o verdadeiro boom, tu estás num bem bom, mas eu vivo sem nenhum. Texto 6. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se permitem, vou tentar-lhe remeter notícias frescas desse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros bate sol, mas eu só quero lhes dizer que a coisa aqui tá preta. Os trechos que melhor explicitam uma voz de determinação de luta contra a ditadura militar no Brasil e uma motivação para esta luta são, respectivamente, os de número... Então vamos lá, ó, vem comigo, tá? No texto 3, a gente observa a voz de luta contra a ditadura, legal? E no texto 1, a gente observa a motivação para esta luta. Então, portanto, eu tenho que buscar a opção que esteja o texto de 3, né, o número 3, e o texto número 1. Beleza, ele está pedindo respectivamente. Sendo assim, assim sendo, gabarito letra D, texto 3 e texto 1. É isso aí, rapaziada. Espero que, mais uma vez, não é? O rendimento tenha sido legal. Legal? O que você não pode fazer? Não pare de estudar. Estude. Estude sempre. Estude para sempre. Grande abraço e até a próxima.